Resumão da noite de hoje, nós vamos falar sobre um volante. Se você pensou em Zé Wellison, você pensou errado, porque parece que a bola da vez agora é o Otávio. Então, é claro, a gente vai acabar falando do Zé Wellison também e tentando comparar esses dois jogadores. Mas vem comigo então para mais uma atualização da noite. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Antes da gente entrar na novidade da noite, já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você é novo por aqui e gosta de consumir conteúdo sobre o Fluminense. E sem mais delongas, vamos falar então sobre o Otávio. Otávio é o volante do Atlético Mineiro que, segundo informações do GE, o Fluminense abriu conversas com o Galo. Vou colocar a matéria na tela pra gente dar aquela conferida. Na tela comigo, essa daqui foi a matéria publicada no GE pelos papéis Gustavo Garcia e Marcelo Neves, que trouxeram o nome do Otávio à tona. Fluminense abre conversa com o Atlético Mineiro e mira a contratação de Otávio. Aí é que ele coloca aqui: Fluminense tem o nome de Otávio, de 30 anos, do Atlético Mineiro, como alvo para reforçar o elenco para 2025. O tricolor abriu conversa com o clube mineiro, demonstrou interesse na contratação e abriu negociação. Então, o ponto importante é que a gente já não está falando sobre sondagem ou interesse apenas, a gente está falando sobre negociação. Ou seja, talvez realmente o Otávio esteja mais próximo de chegar aqui perto. A posição de volante é uma das prioridades da diretoria do Flu antes do fechamento da atual janela de transferência. Isso o Gabriel Amaral chegou a trazer antes dessa matéria. A negociação foi aberta junto ao Atlético Mineiro e tende a caminhar positivamente nos próximos dias. Então tudo indica que nos próximos dias a gente deve ter novidades e parece que há ali uma expectativa positiva para essa vinda. Ele lembra aqui que o Fluminense tentou contratar o Cuéllar, ele lembra quais são os nomes que o Fluminense tem como opção de volante hoje, apenas ali para reforçar essa ideia de que o Mano tem, que na verdade o Fluminense deseja trazer um outro volante. Basicamente, essas são as informações. E qual é a situação do Otávio hoje no Atlético Mineiro? Ele tem contrato até junho de 2026, ou seja, não tá em tempo de pré-contrato, então o Fluminense teria que fazer um investimento. Eu acredito que não seria um investimento barato hoje por ele estar no Galo. É um jogador de 30 anos, mas que tem uma quantidade significativa, bem relevante até, de jogos nas últimas temporadas. Ele disputa 50 jogos em 2024, 47 em 2023. Nesse início de temporada, ele disputou apenas 3 jogos. Tá um pouco jogado de escanteio, dá pra dizer assim. E pra gente poder analisar melhor, eu vou colocar as informações os dados dele ali no SofaScore na tela, mas vou comparar também com o Zé Wellison. Então, só para dar uma situada na situação do Zé Wellison, o Zé Wellison, segundo a Central Fluminense, eles entraram em contato com o André Curi, que é empresário do jogador, e ele afirmou que o Fluminense tem interesse no Zé Wellison, que também é um volante. Mas segundo o Vitor Lessa, hoje não tem negociações abertas com o Zé Wellison. Então, se a gente for comparar a situação Zé Wellison e Otávio, o Otávio tá muito mais próximo do Fluminense, até porque já tem negociações abertas. Zé Wellison seria apenas um interesse. Provavelmente o Fluminense deve ter feito alguma sondagem ou alguma coisa assim, mas até o momento não há nenhuma informação de avanço para contratar o jogador. E aí, pra gente colocar as informações desses dois jogadores na tela e poder comparar um pouquinho, cara, eu confesso pra vocês que eu tenho mais lembranças do Zé Wellison jogando do que o Otávio, então eu vou ter mais opinião aqui a agregar sobre o Zé Wellison do que sobre o Otávio. Mas uma coisa que eu já vi no Giro do Jornada hoje é de que os dois se tratam de volantes mais cascudos e tudo mais. Eu já sabia que o Zé Wellison era esse estilo, mas o Otávio também tem esse estilo. É aquele volante que eu espero, assim, um volante mais marcador e tudo mais. De cara, quando a gente olha aqui no SofaScore, eu logo bato o olho nisso aqui, né? O Otávio, ele teve ali 2 lesões em 2024. Vale mencionar, ele tem até um número muito grande de jogos, se for comparar que ele teve 2 períodos, assim, de lesão. Pelo que eu pude pesquisar ali com fontes do UOL e do próprio GE, essa lesão aqui em setembro, ela seria uma lesão igual a que o Ignacio tá tendo agora, uma luxação no ombro. E essa lesão aqui, que ela acontece em maio, já tinha informado à época que ele tem uma lesão muscular na coxa e acaba tendo uma ruptura no tendão também. Então, assim, é um jogador que teve muitos jogos, tá? Fato.
mas que isso aqui me preocupa um pouquinho, porque talvez até gatilho aí do último ano do Fluminense, muitos jogadores lesionados, né? Aqui tem os dados dele, ali, 30 anos, 1,73 de altura, tudo mais sem pontos fortes notáveis, sem pontos fracos notáveis. Não sei se dá pra considerar muito bom, muito ruim, mas brincadeiras à parte, né? A gente olha esse mapa de calor dele no campeonato mineiro muito pobre, mas também um jogador que teve 3 jogos até agora na temporada. Vou utilizar aqui o Brasileirão pra gente ter uma ideia. É um jogador que se movimenta bastante e tem estatísticas legais. Mas para poder usar essas estatísticas, eu vou colocar aqui pra gente comparar, tá? O Otávio com o Zé Wellington na mesma comparação, né, digamos assim. Na mesma competição, na verdade. Aqui seriam colocando os estaduais desse ano, então o Zé Wellington tem ali um destaque maior, até porque jogou e entrou mais em campo e aparentemente foi mais até participativo, mas pra gente usar a mesma régua ali do Campeonato Brasileiro, no caso o Zé Wellington tem 29, né, um ano basicamente mais novo do que o Otávio. Não sei se chega a dar um ano completo, a gente pode conferir isso. Mais 1,77, um pouquinho mais alto. É um jogador que particularmente eu gosto porque, além dele ser um jogador, um volante defensor, eu lembro de alguns jogos dele pelo Fortaleza em que era um cara que se aproximava até bastante da área. Então, assim, também um cara que dava chances ali na frente. Mas quando a gente vai olhar os números, assim, um spoiler, os números do Otávio ali no último ano são mais positivos. O Otávio participa, tem um total de minutos até significativamente maior dentro do jogo. Ele participa nos jogos, né? Ele participa de 25 jogos do Brasileiro, enquanto o Zé Wellington participa de 21. Apenas 10 jogos, se eu não me engano, o Zé Wellington faz como titular. Tem ali uma finalização no gol, o que ok, não é o ponto principal na hora que a gente vai avaliar um volante, mas quando a gente vai olhar aqui, ele tem alguns números mais positivos, né? Até o Zé Wellington tem uma assistência, tem uma grande chance criada, mas todos os dados aqui, de bolas longas, cruzamentos, interceptações, desarmes, cortes, no geral, a maior parte dos dados aqui, ele se destaca em comparação ao Zé Wellington. Inclusive aqui em dribles, duelos ganhos pelo chão, duelos aéreos. O Zé Wellington até se destaca em algumas características, mas assim, num comparativo num todo, o Otávio tem ali talvez mais pontos positivos nessa última temporada do que o Zé Wellington. E faz mais jogos também, apesar da lesão. E até pra gente colocar aqui, também dar uma olhada no perfil do Zé Wellington, ele tem uma lesão também. No caso dele é uma só. No caso dele, segundo o GE na época, né, tinha destacado ali que foi uma lesão na coxa. Mas esses são os dados, a gente já comparou ali os dois. Acho que o que talvez de cara, assim, olhando os números frios e sem lembrar muito ali das partidas que a gente fez contra o Otávio, eu acho que ele tem a questão da preocupação ali da lesão, mas parece que nos últimos anos se destaca um pouco em termos de números do que o Zé Wellington, apesar de eu gostar do Zé Wellington. Mas deixa aí nos comentários o que você acha desses nomes e quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Fluminense. Como eu falei, eu tenho mais lembranças do Zé Wellington assim se destacando dentro de campo, então o Zé Wellington me agradaria, tá? Mas reconheço ali que os números do Otávio realmente parecem interessantes, mas para ter uma opinião mais concreta, mais formada, eu precisaria ter mais lembranças do Otávio dentro de campo, que eu não tenho aqui para poder falar mais. Mas então, pra gente poder fechar esse vídeo com mais novidades que surgiram, o Fluminense divulgou mais uma atração pra Flu Fest nessa noite, e a atração é ninguém mais, ninguém menos do que o Péricles, e sobre esse eu tenho estudo de caso pra falar. Show do Pericão é muito bom. Cara, o show que eu fui, ele dançou assim do início ao fim, cara cativante, pessoa simpática. Enfim, esse aí eu posso falar com estudo de caso que de fato vale muito a pena pra quem tá pretendendo ir. Verá um bom show. Agora, sobre a Copa do Brasil, também saiu a definição da data do jogo do Fluminense. O Fluminense vai jogar no dia 26 de fevereiro.
Então vai ter aí, em comparação com os times que vão jogar no dia 19, um tempinho a mais para essa primeira fase de Copa do Brasil. Esse jogo já tem horário definido, vai ser às 7h30 da noite, mas ainda não tem local definido. Isso porque o estádio do Águia de Marabá, ele não atende os requisitos para que esse jogo aconteça lá. A tendência, ainda não tem uma definição, é de que esse jogo vá para a cidade próxima, que é a cidade de Parauapebas, mas por enquanto nada definido, apenas que o jogo vai acontecer no dia 26 às 7h30 da noite. Também tem novidades sobre a camisa tricolor do Fluminense. Segundo a Central Fluminense, o lançamento vai acontecer agora no dia 12. As vendas pelo site oficial do Fluminense, site da Ombro, acontecem no dia 14. E a partir do dia 17 é que abriria a venda ali no geral para outros sites. Terminamos por hoje? Bom, ainda não. Se você está se perguntando, Júlia, a gente está falando de volante, mas o Fluminense precisa de um centroavante. Bem, saiu essa informação no GE que hoje o Fluminense, segundo as próprias palavras do Mano, busca um centroavante no mercado. Não temos novidades sobre isso. Como a janela fecha no dia 28 de fevereiro, a gente espera ter mais novidades ao longo da semana. Mas, por enquanto, parece que realmente essa seria uma das prioridades do Flu nessa janela. Mas então, essa foi mais uma atualização da noite. Beijo no coração de vocês, saudações tricolores e te vejo amanhã na nossa live às 9 horas da noite.